Olá, turma! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Fabiano. E hoje vocês repararam que tem alguma coisa diferente atrás de mim, fora o quadro negro. Na nossa aula número 78 de hoje, nós vamos falar sobre elementos químicos. E este material, esta ferramenta que está atrás de mim, vai nos auxiliar a aprender sobre os elementos. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? E aí? Chamou todo mundo para participar da aula de hoje? Chamou a avó, o priminho, o irmão, o pai, a mãe? Chama a galera que está aí na tua casa. Até os bichinhos de estimação tá valendo. Todo mundo gosta de aprender coisas sobre ciências. E como que está teu material? O penal está contigo? O seu caderno está com você? Nós vamos usar ele daqui a pouco para corrigir exercícios, fazer anotações. Então vai lá pegar o seu caderno. Fora isso, como que está teu acesso no Classroom? Você está conseguindo acessar? Se está, que ótimo! Registra a sua presença, a sua frequência naquela atividade obrigatória. Mas se você não consegue acessar o Classroom, não tem oportunidade, não se preocupa, não fica triste. Entre em contato com a sua escola. Veja o dia que eles estão entregando o kit. Vá na escola, o seu responsável, com toda a proteção, utilizando máscara, pegue este material, faça a leitura, faça seus estudos, responda as questões e veja o dia da entrega. Levando novamente à escola, você também vai ter o seu registro garantido. Recados dados, vamos começar a nossa aula de hoje? Vocês lembram como que a gente começa cada aula de ciências? Tirando os recadinhos, nós começamos com o quê? Correção de atividades da aula anterior. Qual é a função dessa atividade? Ver se vocês aprenderam e relembrar assuntos. Nós fazemos uma relação entre uma aula e a outra. Vocês lembram do assunto da aula passada? Quando nós falamos da água, da distribuição da água no planeta Terra, falamos da quantidade, né? Então, tem mais doce ou tem mais salgada. Falamos do ciclo da água, das mudanças de estado físico dessa água, a importância, o uso dessa água no nosso cotidiano. E essa atividade tinha a ver com esse assunto. Então eu vou ler para vocês. Na aula Paraná de Ciências, o professor Fabiano perguntou por que chamamos de água doce a água de rios, de lagos e de lagoas. Um estudante de casa pensou, é porque tem açúcar. Você concorda com essa resposta? Explique o porquê. Então, lembram que nas aulas passadas nós falamos da quantidade, da distribuição da água no planeta Terra? Que 97,5% da água é salgada? Então, essa água ela tem uma concentração de sais. Se eu comparar com os 2,5% que nós chamamos de água doce, essa concentração de sais é menor. Não significa que essa água doce, rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas, alguém foi ali e derrubou açúcar, aquele branco de mesa que nós usamos. Essa água não é docinha como uma bala, como um chocolate. A gente usa essa palavra doce porque ela não tem uma grande concentração de sal como a água dos oceanos e dos mares. Então a resposta esperada é a seguinte. Você concorda com essa resposta? Não. Ninguém derrubou açúcar nos rios e nos lagos. A água doce recebe esse nome porque apresenta uma concentração de sais menor que a água do mar. Eu vou encontrar sais dissolvidos em rios, em lagos e lagoas. Mas se eu comparar com os oceanos e com os mares, é bem menor. Claro que se eu colocar a minha mão na água, no oceano, por exemplo, e levar a boca, eu vou sentir bem salgadinho. Se eu fizer a mesma coisa com um rio, não vai nem ser salgado e nem doce como uma bala, um pirulito, um chocolate. Então, a palavra doce que a gente utiliza, água doce, é só para diferenciar da água salgada, que tem menos concentração de sais. Será que você acertou a atividade? Você sentiu dificuldade? Não tem problema, é natural que a gente erre. Errando, a gente também aprende. Não fique triste se você não acertou o exercício. Eu vou dar um tempinho para você corrigir, para você copiar e eu já volto para a gente começar a nossa aula de hoje.
atividade corrigida, deixa o seu caderno de lado. Daqui a pouco a gente vai usar. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender coisas novas, relacionadas, associadas a elementos químicos. A gente já conversou um pouquinho sobre elementos químicos, mas eu nunca dei o nome de elemento químico. Mas você vai perceber que assuntos, exemplos que eu vou utilizar hoje, você vai falar assim, já estudei isso com o professor Fabiano. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Reparem no que eu vou trazer para vocês. Tudo o que conhecemos, seres vivos, lembra? Biótico e não vivos, abióticos, são constituídos por partículas minúsculas e invisíveis denominadas átomos. Então, a gente vai fazer uma paradinha aqui e conversar. Então, a gente vai aprender uma primeira palavra hoje, átomos. Tudo na natureza é formado por partículas muito pequenas, que eu não consigo ver a olho nu, e nem com a ajuda do microscópio, naquela aula que nós aprendemos. Essas partículas muito pequenas nós chamamos de átomos. Então, todos os seres vivos, o gatinho da sua casa, o passarinho, a flor, você e eu, seres vivos, somos formados por átomos. Mas aquilo que não é vivo, por exemplo, uma rocha, uma pedra, a água, também é formado por átomos. Entendeu essa palavra, o significado de átomo? Então, nós vamos continuar. Os átomos compõem tudo o que nós denominamos de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Então, olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. Eu trago uma gota de água. Nós não estudamos já água? Já. Falamos da importância, se tem sais ou não tem sais, se está no estado líquido, sólido ou de vapor. Então, aqui, essa gota d'água eu chamo de matéria, porque ela tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, eu posso pegar essa água, colocar num copo e colocar numa balança e registrar a sua massa. E ela ocupa um lugar, uma poça d'água, um rio, um oceano, está ali, tem o seu lugar garantido. Se eu pegar essa gotinha de água e chegar na sua menor estrutura, eu vou chegar no átomo. Então, se eu chegar mais perto dessa gotinha d'água, eu vou chegar na sua molécula. Se eu chegar mais próximo dessa molécula, eu vou ter o átomo. Ai, Fabiano, é muito difícil isso. Você me ajuda a entender melhor? Com certeza. Você vai perceber que nos próximos slides, no decorrer da nossa aula, a gente vai entender melhor essas definições. Já que eu falei do átomo, eu apresento ele para você. Estas partículas, os átomos, que formam o que é vivo e o que não é vivo, é composta por partes. Então, os átomos têm partes. Tem uma parte positiva, uma parte negativa e uma parte neutra, que recebe nomes específicos. Então, a parte positiva, que tem carga positiva, nós chamamos de prótons. Aquela parte que é negativa, que tem a carga negativa, nós chamamos de elétrons. E aquela parte que é neutra, que não tem carga elétrica, nós chamamos de nêutrons. Olhem o desenho, acompanhem comigo aqui na imagem. Então, eu trago aqui para vocês um átomo. Átomo é essa estrutura aqui. O átomo é formado por 3 partes, 3 elementos com as suas cargas ou não elétricas. A primeira está lá no centro, olha lá em azulzinho. Carga positiva, olha o mais, o positivo, próton. Do lado, em vermelhinho, eu tenho que não tem carga elétrica, o nêutron. E em torno dos prótons e dos nêutrons, eu tenho a parte que tem a carga elétrica negativa. Em amarelinho, olha o menos, o sinal negativo, que são os elétrons. Então, hoje, a gente está aprendendo isso. Tudo que na natureza é formado, então o que é vivo e não é vivo, é formado por átomos. E o átomo tem carga elétrica ou não. Se tem a carga positiva, P de próton. Se não tem carga elétrica, é neutro, nêutron. E se tem a carga elétrica negativa, é o
elétron. Mas não se preocupa, muitas aulas nós vamos conversar sobre esse assunto. Hoje é o primeiro contato. Se você tiver dificuldade de entender essas palavras, esses conceitos, não se preocupa. O professor Fabiano vai explicar mais e você pode tirar dúvida com o seu ou com a sua professora. Vamos falar dos elementos químicos, então? Eles são constituídos basicamente de várias substâncias. Em nível microscópico, podemos dizer que um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Na natureza, a gente tem vários elementos químicos e a gente vai conhecer alguns. Então, olha o que eu trago para vocês nessa tela. O número atômico, ele é representado, simbolizado pela letra Z. E, na verdade, o número atômico é a quantidade de prótons que esse átomo vai apresentar. Então, cada elemento químico é diferente da natureza. E como que eu consigo diferenciá-los? Pela quantidade de prótons. Se ele tiver 1 próton, 2 prótons, 10 prótons. Vamos ver um exemplo? Fica mais fácil. O conjunto formado por átomos que possuem número atômico igual a 1 forma o elemento químico conhecido como hidrogênio. Então, olha que interessante. Hoje a nossa aula é sobre elementos químicos. E eu quero mostrar para vocês que na natureza existem muitos elementos químicos diferentes e fazem parte do nosso cotidiano. Eu reconheço cada elemento químico pela quantidade de prótons que ele possui. Então, esse exemplo que eu trago para vocês é o hidrogênio. É um gás que está presente na atmosfera, nós já estudamos sobre isso. O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, apresenta o quê? Um próton, um número atômico, né? O número atômico dele é 1. Então, eu represento aqui para vocês o átomo de hidrogênio com o seu 1 próton representado, tá? Então, vamos lá na sequência. Por exemplo, um outro exemplo. Nós temos agora um elemento, né, com 8, o seu número atômico igual a 8, e vai formar o elemento químico chamado de oxigênio. Também é um gás presente na nossa atmosfera que faz parte do nosso cotidiano. Então, reconheçam e percebam que o número de prótons aumentou. Então, eu tenho um outro elemento químico. Atualmente, nós reconhecemos, nós identificamos 118 elementos químicos diferentes na natureza. 92 deles são naturais, ou seja, não foi o homem que fabricou, nós encontramos ele na natureza. Desses 118, 26 são artificiais, ou seja, foi uma criação dos seres humanos, com propriedades bastante diferentes um dos outros e outros que se assemelham. Então, já vai perceber que esses elementos químicos, esses 118, eles vão ter quantidades de prótons diferentes. Graças a essa quantidade de prótons diferentes, eles vão ter características diferentes. Eles vão se apresentar de maneiras diferentes na natureza. E é isso que nós vamos conhecer e identificar no decorrer das nossas aulas. Fabiano, mas você não falou daquele material que está atrás de você. Eu, lá na minha escola, quando eu ia, eu lembro de ter visto isso numa sala, lá no laboratório. Na sala dos professores eu já vi. Você não vai explicar sobre isso? Vou. É nessa tela de agora. Por isso, os elementos eles foram organizados formando um conjunto. E esse conjunto é conhecido como tabela periódica. Percebam nessa tela que está aparecendo para vocês, é uma tabela periódica, organizando os 118 elementos químicos conhecidos pelo homem. Então, nós pegamos esses elementos, organizamos ele de uma maneira para facilitar a identificação. E eu trago aqui para vocês a tabela periódica. Então, ela é muito comum nas escolas trabalharmos com os estudantes. Então, ela é uma ferramenta para consulta. Então, hoje, a nossa aula não é sobre tabela periódica. Nós estamos conversando sobre elementos
químicos, que na natureza existem diferentes elementos. E aonde que eu vou consultar esses elementos? Nesta ferramenta chamada tabela periódica. Percebam que cada um desses quadradinhos representa um elemento químico. Então, essa tabela aqui, ela ilustra a mesma que eu estou projetando no slide para vocês. Então, o seu professor de ciências pode levar para a sala de aula esse material, esta ferramenta, para trabalhar muitos assuntos com vocês. Muito interessante que provavelmente no decorrer da sua caminhada como estudante, você vai usar muito a tabela periódica e você vai se lembrar do professor Fabiano. Então vamos adiante? Olha que legal essa tabela periódica. Mas será que esses 118 elementos químicos, eles são colocados de qualquer maneira? Eu vou colocar um aqui, eu vou colocar um ali, eu vou pôr outro do outro lado. Será que é uma bagunça? Não, tem uma organização, tem uma regra a ser respeitada. Olha que legal que eu trago para vocês. Nessa tabela, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, de quantidade de prótons. Você lembra o que é uma ordem crescente? Ai, Fabiano, agora é aula de matemática, não é ciências. Ordem crescente, do menor para o maior. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, se vocês perceberem, a tabela periódica, ela organiza os elementos químicos do menor número de prótons para o maior. Então, aquele elemento químico que tem um próton aparece primeiro, o que tem 2 prótons aparece por segundo e assim por diante até chegar naquele que tem 118 prótons. Então, eu trago para vocês um recorte. Eu peguei a tabela periódica e dei um zoom. Olha lá que legal. Percebam que eu tenho o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e o flúor. Eu fiz um recorte. Percebam a ordem crescente. O boro tem o número 5 ali em cima. Significa que ele é o quinto da tabela periódica. Ele tem 5 prótons. O carbono, 6, o nitrogênio, 7, o oxigênio, 8 e o flúor, 9. E assim por diante. Então, esta é a regrinha da tabela periódica. Como que eu organizo todos os elementos que nós conhecemos? Pela quantidade de prótons, crescente, do menor para o maior. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão me ajudar nessa atividade. Fiz um recorte da tabela periódica. Vamos identificar na figurinha o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui? Eu vou dar um tempinho para vocês. Reparem nos números, nas palavras, nos desenhos. Retire as informações dessa imagem e eu já volto para a gente conversar.
Então, reparou nessa figurinha? Eu fiz um recorte de uma tabela periódica e perguntamos assim, ó, qual é o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui? Então, a gente está falando sobre o elemento mercúrio. E eu encontro o mercúrio dentro dos termômetros. Tem um númerozinho lá, 80. Ele fica na posição 80 da tabela periódica. Significa que o seu número atômico é 80, ou seja, ele possui 80 prótons no seu átomo. Olha que interessante. Vamos para mais um exemplo? Mais uma. Vamos identificar nesta outra figurinha o nome também do elemento químico e quantos prótons ele possui. Agora você já está craque. Eu vou dar um tempinho para você olhar, analisar e eu já volto para a gente bater um papo. Vocês perceberam que interessante essa figurinha que eu trago para vocês? Olha como esse elemento químico, cádmio, está presente no nosso cotidiano. Onde que eu encontro ele? Nas tintas. Então essa tabela periódica que eu trago para vocês, que eu fiz um recorte, ela mostra a utilidade, aonde eu encontro esse elemento no nosso cotidiano. Então eu já dei a dica para vocês. Se eu falei cádmio, é o nome do elemento químico. Nome engraçado, diferente, né? Cádmio. Mas é o nome dele. E quantos prótons ele possui? Fabiano, 48? Isso mesmo. Então ele está na posição número 48 da tabela periódica. Ele tem o número atômico 48 e significa que ele tem 48 prótons. Isso mesmo. Então vamos adiante? Bom, Fabiano, eu já aprendi que o elemento químico tem vários na natureza, que eu identifico, eu reconheço e diferencio eles pela quantidade de prótons ou número atômico.
Agora, você explicou que a tabela periódica é um instrumento, uma ferramenta onde esses elementos que eu encontro na natureza ou foram fabricados pelo homem, eles estão organizados. Realmente, eles estão organizados como mesmo? Ordem crescente de número de prótons. Vocês perceberam que nessa tabela periódica eu sempre encontro o nome do elemento e um númerozinho, que é o número atômico ou o número de prótons? Agora a gente vai reconhecer que tem mais informações nessa tabela periódica. Cada quadrado especifica o quê? O nome do elemento químico, o seu símbolo e o número atômico, que é a mesma coisa que quantidade de prótons. Então, isso é uma regra, é uma convenção. Qualquer tabela periódica que nós pegarmos, ela vai estar separada em quadradinhos, janelinhas. Cada quadradinho desse fica um elemento químico. Não tinha, claro, cada um no seu quadrado? Cada elemento vai ficar no seu quadrado. Então agora eu fiz um recorte da tabela periódica. Reparem aqui, ó. Eu tenho a tabelona grande com 118 elementos. Só que é muita coisa para a gente ver. Vamos pegar uma janelinha, um quadradinho para conhecer melhor? Então eu fiz um recorte. Peguei um. Peguei o boro. É um elemento químico. Então eu vou encontrar o que nesse quadradinho? O que eu posso retirar de informação dessa janelinha? O nome do elemento, boro, o seu símbolo, que nesse caso é a letra B maiúscula, e o número 5. O número 5 significa que ele está na posição número 5 da tabela periódica. Lembrando que ela está numa ordem crescente. Quantos prótons possui? 5. Qual que é o seu número atômico mesmo? 5. Então, se eu pegar qualquer outro elemento da tabela periódica, vai obedecer uma regra. Cada quadradinho eu vou achar o nome do elemento, o símbolo do elemento e o seu número atômico ou a quantidade de prótons. Claro que cada nome vai mudar, cada símbolo vai mudar e cada número vai mudar. Mas a regra é a mesma. Eu consigo retirar essas 3 informações. Vamos adiante? Uma outra atividade para a gente fazer. Essa tabela periódica que eu estou mostrando aqui para vocês, um recorte, ela, além de trazer essas informações, ela traz a utilidade. Você percebe ali um desenho onde eu vejo a função, aonde eu encontro esse elemento no meu cotidiano. Então, vamos ler a pergunta? Vamos identificar o quê? O nome do elemento químico, o seu símbolo e quantos prótons ele possui. Então, eu trago 3 quadradinhos. Lembra da tabela periódica com seus 118 quadradinhos? Eu trouxe 3. Olhe o primeiro, que tem uma bateria. Olhem o segundo, que tem uma moça nadando na piscina. Olhem a terceira imagem, que são moedas. Para cada um desses quadradinhos, eu fui lá e retirei da tabela periódica. E lembra que nesse quadradinho eu consigo tirar 3 informações? O nome do elemento, o símbolo desse elemento e o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. Então, esse tempo que eu vou dar para vocês é isso. Você vai analisar cada um dos 3, vai retirar o nome, vai identificar o nome, vai identificar o símbolo e a quantidade de prótons. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Você sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Acredito que não. Vamos lá comigo? Na primeira, o nome do elemento, lítio. Qual que é o seu símbolo? Li. Quantos prótons ele possui? 3. Isso mesmo. Segunda imagem. Cloro é o nome do elemento. Qual que é o seu símbolo? Cl, está ali na esquerda. E o seu número de prótons? 17, está na direita. E o terceiro elemento químico? É o níquel, que o símbolo é Ni e possui quantos prótons? 28. Olha que legal! Você conheceu a tabela periódica hoje e já consegue fazer a leitura dela. Bom, tais elementos químicos, aqueles 118 que eu apresentei para vocês, unem-se e formam as mais variadas substâncias. Assim, em nível macroscópico, os elementos foram sendo descobertos por meio de decomposição de substâncias químicas. Aprendemos muita coisa hoje, não foi? Vamos para o quiz? As propriedades dos elementos são função periódica do seu o quê? Então, eu vou organizar os elementos na tabela periódica usando qual razão? Letra A, o seu número de massa atômica. Letra B, o seu número atômico. Letra C, o seu número de elétrons. Ou letra D, o seu número de nêutrons. Dá uma pensadinha e eu já volto com a resposta correta. Esse quiz perguntou assim: eu tenho vários elementos químicos com várias propriedades. Como eu organizo eles na tabela periódica? Pela quantidade de prótons. Fabiano, então esse exercício está errado. Não tem essa resposta. Só que quantidade de prótons é a mesma coisa que Z, que eu chamo de número atômico. Resposta correta, letra B. Isso mesmo. Vamos pegar nosso caderno? Vamos colocar a data de hoje? Atividades. Número 1. Como são representados os elementos químicos? Exemplifique. Então, esse exercício é assim. Como que eu represento os 118 elementos químicos na tabela periódica? Você aprendeu na aula de hoje. Eu gostaria de alguns exemplos. Você pode consultar uma tabela periódica ou usar os exemplos que eu dei na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já volto para a gente encerrar nossa aula de hoje.
Ótimo! Exercício copiado, super caprichado que eu sei. Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje? Nós conhecemos a tabela periódica, que é uma ferramenta que organiza os elementos químicos que nós encontramos na natureza e ela organiza pela ordem crescente dos seus números do quê? De prótons. Então, esta ferramenta, a tabela periódica, facilita a identificação desses mais diversos elementos que nós encontramos na natureza. Cada quadradinho eu consigo ver o que mesmo? Cada janelinha de elemento eu consigo ver o seu nome, o seu símbolo e um número, que é o seu número atômico, também conhecido como Z, ou a quantidade de prótons. Será que essa aula foi difícil? Se você sentiu alguma dificuldade de palavras, de termos, é super natural. Não é a primeira vez que nós vamos ver esses assuntos. Eu vou falar muitas outras vezes sobre isso. Mas se ainda ficar dúvida, assista essa aula novamente. Consulte materiais ou pergunte para o seu professor ou para a sua professora. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima.